Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você não é todo mundo. Seja bem-vindo ao podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção da equipe SPEC, falando de pessoas, com pessoas e sobre pessoas. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso podcast a professora Marina Portela, diretora acadêmica da graduação da Fundação Dom Cabral. Seja bem-vinda, professora. E o professor Fabiano Bicho, professor de administração também da Fundação Dom Cabral e responsável pelo projeto de tutoria da empresa Júnior. Nós vamos abordar neste podcast a importância das características socioemocionais para a alta performance no empreendedorismo. E aqui, obviamente, vamos falar muito da visão dos mais jovens, né, da geração Z, que é o objeto hoje do trabalho da graduação da Fundação Dom Cabral. Nós vamos começar, como sempre começamos. Eu vou pedir à professora Marina primeiro, eu vou chamá-la de Marina, se me permitir, e também de Fabiano. Estamos em casa e no podcast, sintam-se à vontade. Eu vou pedir, Marina, para você contar um pouquinho da sua história de vida e também da sua progressão, né, da sua história na Fundação Dom Cabral. Obrigada, Roberto. Prazer em estar aqui com vocês. Contando um pouquinho de mim, né? Atualmente eu estou diretora acadêmica na graduação da Fundação Dom Cabral. Eu estou na Fundação há quase 10 anos, eu fui professora muito tempo, fui gerente do Executive MBA e desde que a gente, né, eu tenho a minha história anterior a essa também envolve graduação, sempre gostei de trabalhar com jovens. Eu fui coordenadora de curso de outra graduação, fui professora também muito tempo. E aí, desde que a gente resolveu lançar a graduação, eu venho trabalhando nesse desenho e migrei, né, para esse projeto e venho aí à frente da parte acadêmica desse projeto da graduação. Eu sou formada em psicologia, mas tive uma formação depois mais eclética, né? Eu comecei com uma pós mais filosófica em fenomenologia existencial. Depois eu fiz uma formação em liderança e gestão de negócios. Na minha carreira eu já estava rumando um pouco mais para essa área de administração. Fiz um MBA também, executivo. Depois eu fiz um mestrado em administração. E atualmente eu sou doutoranda, eu também sou aluna no momento em educação superior, né? Minha vida sempre foi voltada para a gestão de pessoas e também para a educação. Então, né, nesse backstage da educação. Então, agora eu fui estudar isso também um pouco mais. Ótimo. E você, Fabiano, como é que é a sua história? Muito bom. Bem, estou na Fundação desde 2019, atuando como professor em programas de pós-graduação, em alguns programas internacionais e de formação executiva, e agora, muito felizmente, também na graduação da FDC. Em termos de história, bem, tenho uma longa carreira como executivo nas áreas de consultoria para grandes e médias organizações, como empreendedor também, já há algum tempinho, né, caminhando nessa seara do empreendedorismo e, bom, como professor em outras instituições de ensino. Já é uma longa carreira como professor, uma carreira que tem muito gosto, muita alegria, né, em desenvolver. Do ponto de vista de formação, de qualificação, ela também é um pouco diversa, né? Meu mestrado é em administração, com foco em estratégia e inovação. Tive uma especialização como aluno da FDC, também me orgulho, tenho muita alegria em relação a isso, na área de gestão com ênfase em pessoas. Uma outra pós-graduação, uma área que não tem nada diretamente relacionado com a gestão, que é em Ciências da Religião pela PUC Minas. Me graduei em Gestão de Empresas, mas tive ali outros caminhos também, não concluídos, né, da graduação, na Engenharia Mecânica, no Design de Produtos, na Filosofia, e certificações em áreas diversas como inovação, transformação digital, neurociência aplicada à educação, dentre outros. Muito legal. Alegria estar aqui. Muito legal. Obrigado pela presença de vocês. Eu começo com a pergunta mais óbvia de todas, gente. Perguntar como soft skills impactam o empreendedor é uma pergunta cuja resposta é mais ou menos óbvia. É óbvio que eles impactam, né? Mas eu queria da experiência de vocês de fundação, no MBA, na consultoria, e agora, né? Há quanto tempo começou a graduação? Esse é o primeiro ano, a primeira turma, ela começou esse ano. Então, vocês estão concluindo o primeiro ano da primeira turma. Exatamente. Ok. Então, a pergunta é, como é que o soft skill vai impactar no futuro desses empreendedores? Se é que, é outro comentário que vale a pena vocês fazerem,
se vocês percebem esses alunos do primeiro ano, em que percentual eles vão empreender, ou se vão empresariar, ou se vão ser consultores, enfim. Né? Então, vamos começar com você, Fabiano? Vamos, perfeito. Quando a gente fala de soft skills, certeza que a Marina vai falar disso com muito mais propriedade do que eu, mas é interessante a gente pensar na carreira empreendedora, considerando o contexto de criar, de fazer a gestão da sua própria empresa. Tem tanta coisa importante, né? Desde as competências de comunicação, de uma comunicação assertiva, empática, não violenta, desde no próprio relacionamento, o relacionamento empático, de fato, perceptivo, carinhoso, zeloso, né, com as pessoas, com os projetos. Quando eu falo com as pessoas, não apenas colaboradores, não apenas clientes, fornecedores, dentre todas as outras partes de interesse, né, que se relacionam. A gente pode falar muito da proatividade, dessa iniciativa que é tão cara, tão relevante para pessoas que empreendem. A gente pode falar de criatividade, né? Marina conversava agora há pouco da necessidade de resolver problemas, porque o caminho do empreendedorismo é repleto disso, né? De problemas que surgem em todos os caminhos, sejam de clientes, sejam da própria organização. Tem que ter a cabeça muito tranquila para analisar, para entender as causas, para projetar consequências, para estabelecer metodologias e resolver esses problemas. Então, apenas citando algumas dessas competências relevantes, ao meu ver, nesse caminho. Ótimo. Marina? Eu estava pensando aqui, né, que a verdade é que soft skills não são nada soft, né? Isso vê-se muito falando no mercado, né? Inclusive, esse termo, soft skills, provavelmente foi uma maior valorização do mundo da gestão do fator humano, né? Que já existe desde a escola das relações humanas e tem toda uma evolução, mas cada vez entendendo mais que alguns processos, eles vão muito, alguns, se não todos, né? Esses processos vão muito além do conhecimento, das técnicas ou das ferramentas. Eles dependem muito de atitudes, de comportamentos, de tudo desenvolvido nas pessoas. Então, as soft skills, elas se tornaram cada vez mais um tema nos últimos tempos. E aí, falando especificamente do processo de empreendedorismo e os jovens, né? O processo empreender é algo que chama a atenção, e acho que o Fabiano concorda comigo, né? Que chama a atenção das novas gerações cada vez mais. Eu acho que o sonho de empreender ele já existe, as gerações jovens se conectam com isso de alguma forma, mas as novas gerações vêm se conectando com isso cada vez mais por toda a informação, mídias sociais, por uma série de coisas, né, assim, que diferenciam algumas gerações das outras. Mas empreender não é um processo soft, né, Fabiano? E ele vai exigir uma série de coisas que também vão, e assim começou minha fala, né, sobre as soft skills, que vão além de conhecimento, de técnicas, de entender o que você tem que fazer. Vai estar muito mais no que ele consegue desenvolver de competências socioemocionais do que de ferramentas para o processo. O Fabiano já citou algumas e eu pensei também em resiliência, porque o processo de empreender, né, não tem um empreendedor que hoje tenha algum sucesso, esteja bem sucedido, e a gente leva vários para conversar com nossos alunos, e não tem ninguém que tenha contado que o caminho foi fácil, que o caminho já foi de sucesso no início, que o caminho já foi de ganhar muito dinheiro. Dizem que o empreendedor tem que ter quebrado 3 vezes antes de dar certo, né? Tem essa máxima aí no mundo do empreendedorismo. Eu sou um exemplo vivo, não cheguei a quebrar, mas crises... Eu vi todas as crises brasileiras, desde a fundação da empresa, que foi em 88. Então, eu vi todas essas crises. Realmente, resiliência exige muito. E ser jovem, né, assim, é ter mais ansiedade, especialmente quanto ao futuro, né, assim, quanto a querer as coisas. Né, isso é característica de ser jovem. E claro que numa era das informações mais rápidas e de um mundo mais rápido, a ansiedade para este sucesso aumenta. Então, a gente tem esse desafio de equilibrar, né? Assim, esse desejo, um grande percentual dos alunos de administração tem esse desejo de empreender. Mas é dentro do curso que eles vão... E o nosso curso, de cara, tem empreendedorismo no primeiro período. Né? O Fabiano é professor no primeiro período de empreendedorismo. Eles não só ouvem empreendedores falando, mas como eles têm que criar projetos, eles têm que fazer uma série de coisas. E aí que eles vão começar a entender até como é que eles reagem a esse processo. Porque esse processo tem hora que ele é muito empolgante. Você acha,
que eles se conhecem o suficiente. Eu não estou falando aqui de SPEC, de nada em particular. Eles se conhecem o suficiente para reagir bem a essa situação quando eles escutam um empreendedor dizendo que tem que ter tenacidade. Eles se conhecem o suficiente ou eles têm uma visão clara de quem eles mesmos são? Não. Não? Eles precisam se conhecer mais, mas o que também não é uma característica individual, né? Assim, também geracional, de idade, de momento de vida, de tudo isso. E a gente até programou o curso dessa forma. Eles também têm no primeiro período uma disciplina de carreira e desenvolvimento pessoal, que ela vai ao longo do curso. E ela começa, né? E eu falo isso, a gente fala isso desde o processo seletivo, é uma pergunta que a gente faz para os alunos, para os candidatos nesse caso, né? O que ele acha de autoconhecimento, se ele já fez algum processo disso, seja, né, eu dou alguns exemplos, alguns sim, outros não. Se ele já fez algum processo, porque a gente vai começar mexendo com isso também. Porque para pensar na sua carreira, você vai pensar na carreira, no planejamento de carreira, mas você começa pensando em você, em se conhecendo um pouco melhor. E isso vale para tudo, para o processo de empreendedorismo, para que carreira que eles vão seguir, ainda mais uma área tão ampla quanto a administração. Ô, Fabiano, seguindo nessa mesma linha, e considerando que você faz a tutoria deles, né, na empresa Júnior, a gente percebe no uso diário de SPEC que as pessoas se veem muito... Um dos maiores desafios é a tal da desejabilidade social, ou seja, não é quem eu sou, mas é como eu me vejo, né? As pessoas desejam ser algo que, quando fazem uma avaliação, percebem um resultado que não são exatamente aquilo. Então, ela tem que passar por um ciclo de autoconhecimento, que eu acredito que é o que vocês estão desenvolvendo, e um ciclo de feedback também, quando as outras pessoas começam a dizer para ela quem de fato ela é. A gente já viveu isso inúmeras vezes. A pergunta é, como é que vocês estão percebendo, porque a gente nota isso muito no ensino médio, tá? Onde a gente tem algumas ações, a influência do pai nessa desejabilidade. Como é que está a relação do aluno de vocês com a família dele, em quem ele é, se ele quer mesmo empreender, ou se é um desejo da família, ou se ele não quer empreender e a família... enfim, como é que é essa relação? Como é que a família entra? Ou não entra de jeito nenhum, que vai ser uma surpresa para mim. Interessante. Quando você mencionou de se conhecer, bom, conhecer a si mesmo é um processo, uma trajetória que se dá ao longo de toda a vida, né? Só tem começo. Só tem começo. Pois é, que bom, né? E quando a gente fala de estudantes que estão ingressando numa graduação logo no primeiro período, né, recém-saídos do ensino médio, a grande maioria, são jovens que estão despertando para outros nuances da vida, que trazem consigo uma bagagem da família, da escola, da sua cultura local, de tudo aquilo que os fez. E a gente percebe, acredito eu, aí eu falo a gente, vou falar eu percebo, como professor, acompanhando esses jovens muito claramente, que eles trazem consigo muitas expectativas da própria família, muitas expectativas sobre o que eles virão a ser, seja do ponto de vista profissional, como empreendedores, pessoas empreendedoras, como pessoas que vão seguir um caminho executivo, ou mesmo como pessoas, como seres humanos ali completos e íntegros. E que é justamente nesse momento de vida que eles começam a se desvincular de todo aquele contexto do ensino médio, mais próximo da família, com mais restrições da própria escola, e entra num curso universitário, dentro da graduação, que eles vão despertando para esses novos nuances. E vão, muitas vezes, se formando um pouco mais dessa identidade individual, um pouco à parte da família. E essa formação, você acredita que está sendo construída junto com a família, ou eles começam a se separar da família e ter uma visão própria do futuro? É uma pergunta muito interessante. A gente, obviamente, pode trazer aqui o contexto do que eles compartilham conosco, né? E eles sempre falam, com boa frequência de fato, que compartilham o que eles vivenciam ali no dia a dia, né, da graduação, com as diversas disciplinas e projetos, com seus familiares. Isso é muito interessante. E às vezes trazem um pouco dessa perspectiva dos familiares para dentro das discussões em sala, nas discussões dos projetos. Então, minha mãe tem tal carreira, vivenciou isso na organização dela, meu pai fez a mesma coisa ou passou por uma situação muito diferente, né? E eles refletem sobre isso e colocam isso como um pano, né, como um tema na nossa mesa de conversa. De uma maneira geral, Marina, falando da composição dos alunos desse primeiro ano,
são filhos de empreendedores? Uma parte. Eu ia até acrescentar isso. Que estava pensando isso aqui. Uma parte, sim. Famílias empresárias, não só de Belo Horizonte, até de outros estados. Os filhos mudaram. A gente tem essa parte sempre. Estamos no processo seletivo agora e temos candidatos também, isso assim, que às vezes até não fizeram faculdade logo depois do ensino médio, trabalharam um pouco na empresa da família e agora viram que é um momento de voltar. Então, parte, sim, não é a turma toda. Assim, outros têm carreiras mais tradicionais, outras carreiras, e o filho teve interesse por administração. Mas temos uma parte... E eles trazem muito isso. Até das dores, assim, dores da família empresária, de quanto que eles se envolvem com isso ou não, e como que eles... muitos trabalharam ou até tentam trabalhar no negócio da família, porque nosso curso é integral nos 2 primeiros anos, então é mais difícil nos 2 primeiros anos manter isso. Mas eles compartilham vários dilemas, assim. A família faz parte disso, apoia, e às vezes também queria o filho mais na empresa e a faculdade acontecendo de forma integral. Entendi. Me permite, para aqueles também cujas famílias têm uma expectativa que se tornem sucessores, sim, eles trazem consigo essa responsabilidade, essa pressão também, né? E aí eles têm um caráter de realmente querer entender como que aqueles conhecimentos, como que aquelas informações estão sendo compartilhadas, aquelas ferramentas, como é que aquilo pode ser aplicado na realidade prática, porque eles realmente se enxergam nessa perspectiva sucessória. Entendi. Então, também uma realidade. Eu queria puxar agora, a gente falou do indivíduo, aluno, estamos falando de soft skills, lembrar sempre a quem está nos ouvindo. Falamos do aluno, trouxemos personagem família, né, nessa história. Eu queria trazer um terceiro personagem, que é a empresa onde o aluno em algum momento vai estagiar, a empresa familiar e as empresas em geral, sobretudo as maiores empresas. Como é que vocês veem como fundação, né? Você foi MBA na fundação, né, Marina? Como é que vocês veem a valorização dos soft skills, por mais que eles não sejam soft, mas como é que se vê essa valorização? Porque historicamente, a gente tem, eu falo isso por presença de mercado, a gente tem uma demanda muito maior de soft skills nos processos de seleção do que nos processos de desenvolvimento. Eu diria que se a gente pegar isso fizer uma estatística disso, a gente quase pode reportar como traço quantidade de empresas que realmente têm programas sólidos de desenvolvimento. Daí eu não estou me referindo, obviamente, a mandar alguém fazer uma formação numa Dom Cabral, mas é realmente desenvolver um programa de desenvolvimento socioemocional do seu time. Eu trouxe um pouquinho da minha percepção como alguém que está no mercado. Eu queria ouvir de vocês, bater se é a mesma que a minha, se não é. Qual que é a valorização que as empresas estão fazendo disso? Acho que cada vez maior, né? E que bom. Eu acho que os processos seletivos já há um tempo, né, assim, os maiores e os mais modernos para cada época, de certa forma, sempre tentaram ver características, né, mesmo quando não chamava soft skills, mas tentavam ver características das pessoas, do perfil, do potencial, e eu acho que isso virou fundamental. Quando a gente conversa com os alunos, né, o que as empresas trazem, o que os RHs das empresas trazem, das grandes empresas, eles querem muito mais ver características socioemocionais, competências e potencial nos candidatos do que eles querem ver, assim, eu tenho as melhores notas, eu sei um conhecimento técnico, isso vem dos RHs das empresas e a gente fala muito isso com os alunos. Né? Mas vocês acham que isso já está vazando do processo seletivo para um processo de desenvolvimento estável? Porque isso eu concordo com você, né? Nos processos seletivos se fala cada vez mais disso. Mas há uma certa tendência, por exemplo, no setor onde nós atuamos, que é TI, de você colocar o hard skill como assim, olha, vou usar o popular, não dá para mexer com esse cara porque ele tem um hard skill. Ainda anteontem, eu estava numa reunião num cliente que ele falou assim, nós estamos desesperados aqui com o cientista de dados. Então, é aquela história, o cientista de dados, em tese, podia fazer o que quisesse, porque é tão difícil conseguir um com aquele salário que eles podem pagar. Você acha que isso está vazando, está chegando como um processo de desenvolvimento a longo prazo nas empresas? Acho que é um longo caminho ainda. Acho que tem um caminho entre o que as empresas querem
e precisam, né? E entre as ofertas de desenvolvimento tem um caminho maior, tanto do nível organizacional quanto do nível individual, até o reconhecimento e a valorização individual de que você precisa se desenvolver, que não é que se você for muito bom tecnicamente, você pode fazer qualquer coisa. Eu assisti uma vez uma palestra de uma pessoa que trabalha na Netflix e ele né, colocou alguma coisa, estou na dúvida se eu posso falar esse termo que ele usou, mas era Brilliant Jerks. E falava assim, nós não compactuamos com Brilliant Jerks. Isso faz parte da cultura. Isso faz parte da empresa realmente, porque não adianta. Se a empresa ela disser isso, mas ela mantiver, esse cara aqui é muito bom, ele maltrata todo mundo, mas ele é muito bom, ela vai dizer para todo mundo que pode. Então, tem um longo caminho entre... E você, Fabiano? Eu gostei muito da sua provocação, né, dessa diferença de valor que organizações dão na entrada, nos seus processos de seleção, para aquele conjunto de soft skills, né, para fazer um match com a cultura da organização, e depois o quanto que depositam, de fato, de energia para desenvolver essas pessoas. E eu concordo com a Marina plenamente que, de forma elegante, há um longo caminho. Há um longo caminho. E olha que interessante, trabalhando muito com organizações de médio e grande porte em processos de planejamento estratégico, execução da estratégia ao longo do ano, certamente nós perguntamos as prioridades para o ano que virá. E desenvolvimento de pessoas sempre surge, né? Ali no top 5. Chique, não no top, né? 3. É chique falar que é bonito, que tem né? como prioridade desenvolver pessoas. E aí aquelas falas, alguns até me arrepiam, né? Que as pessoas são os nossos maiores ativos. Puxa vida. Mas, enfim, me arrepio porque muitas vezes elas não correspondem à realidade, né? E um termo ou outro, às vezes, não é o mais adequado. Mas o que eu queria dizer, o ponto é, a gente percebe que na lista de prioridades sempre está ali no top 5. Mas aí, na hora que a gente fala assim, então me mostra agora a sua alocação de orçamento para desenvolver essas pessoas no próximo ano. E na hora que você olha o orçamento, está muito distante desse top 5. Então, o que eu percebo é que ainda há uma distância. Ainda há um longo caminho a percorrer nesse processo contínuo de desenvolvimento das pessoas. E que isso é indispensável para o desenvolvimento da própria organização, né? E para a sua manutenção, para a sua sustentabilidade, para o seu crescimento adequado no mercado. A boa notícia é que a gente percebe cada vez mais pessoas observando a relevância desse tema, a relevância de investimentos organizados, estruturados, de boa qualidade, até mesmo que conhecimentos técnicos, pensando aqui, se tornam obsoletos muito rapidamente, e o conhecimento, basicamente, os soft skills, a gente tem que desenvolver de forma contínua, né? Então, vejo que, muito embora ainda há um longo caminho a percorrer, os terrenos vão ficando mais férteis. Assim espero. Gostei da palavra fértil. Essa fertilidade pode ser melhorada de alguma forma com a tecnologia, gente? Ou, em outras palavras, qual que é o papel da tecnologia nessa história? E aí, Marina, eu vou direcionar para você uma pergunta mais a respeito da graduação, porque isso nos interessa muito para o público que está nos ouvindo. Desenvolver soft skills é um trabalho de longo prazo, ambos disseram isso. A graduação dura 4 anos? 4 anos. Vocês estão usando recursos de tecnologia de alguma forma, de qualquer forma, para desenvolvimento de soft skills, ou são recursos mais one-to-one na sala de aula? A gente fez um mapeamento comportamental em parceria com uma empresa famosa, né? Eles fizeram e tiveram, né, Devolutiva, mas ela não tem a base, por exemplo, em inteligência artificial, não. Assim, apesar de que ele utiliza de meios tecnológicos, talvez seja uma tecnologia mais tradicional. Não utiliza da interpretação de IA, por exemplo, né? Então, dessa parte de socioemocionais, é mais nesse momento... Mas a tecnologia, qualquer que seja, agora, jogos, por exemplo... Tecnologia faz parte do curso, né? Assim, e faz parte não só entender. Eles acabaram de ter uma disciplina que chama Tecnologia para a Gestão. Acabaram de ter, não, estão tendo, porque não acabou o semestre, né? Que chama Tecnologia para a Gestão, que eles entendem, além de ter uma outra que chama Cultura Digital e Sociedade, que aí ela traz a crítica da tecnologia. De você entender e aprender, porque outra coisa importante de proporcionar para essa formação, para essas gerações, é o pensamento crítico, sobre tudo, sobre si mesmo e sobre a área, né?
E eles têm essa disciplina muito para pensar assim, os bons usos, os maus usos, o que é ético, o que não é, como é que a tecnologia afeta a sociedade, como é que as redes sociais afetam a sociedade, para que eu uso, para que eu não uso. Então, até toda a discussão sobre inteligência artificial. Além disso, a gente tem uma semana imersiva, que é uma semana especial que sai assim das disciplinas, e todo ano tem uma. E a do primeiro ano, né, já foi agora, e ela é uma imersão em tecnologia. Entendi. Então, o Theo Fabiano fez parte também. Então, eles tiveram desde ouvir professores, vieram empreendedores do Grupo Magalu. O empreendedor não foi do Grupo Magalu, na verdade, do Aikifome, que foi comprado pelo Grupo Magalu, e vieram diretores da Magalu falar um tanto sobre a importância da tecnologia, como é que entra em cada área. E, fora isso, eles também fizeram uma competição de robótica. Entendi. E essa competição... robótica em si não tem a ver, não está diretamente ligado. O administrador ele não vai programar um robô. Mas a competição e como é que foi tudo feito, foram dias, ela desenvolveu principalmente soft skills. Porque eles tiveram que trabalhar em grupos diferentes, eles tiveram que... eles tiveram que aprender coisas que eles não sabiam, porque desde montar o robô até imprimir braço, parte de desenhar, de mecânica, de engenharia. Eles tiveram que entender, tiveram que dividir competências, e tinha um processo também até de divulgar. E eles tiveram que divulgar, criar perfis. Então, uns mais envolvidos, outros menos. E tinha que sair dali um robô, porque eles iam competir, eles tinham que levar a vida. Então, a gente também faz, nesse sentido... que trabalham coisas que eles não imaginavam que trabalharia ali também. Ô Fabiano, eu não comungo muito e explico a razão de não comungar com a classificação de geração isso, aquilo, Z, Y, KY. Eu inventei a geração KY. É aquela que você tem que saber levar, né? Mas ela não tem idade. Eu tenho minhas dúvidas por razões estatísticas, tá? Dentro da nossa própria organização, nós somos em torno de perto de 50 pessoas e essas marcas de mercado, como lidar com a geração Z, elas não se reproduzem de forma... Às vezes você tem uma pessoa mais velha se comportando como alguém da geração Z. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho no seu contato com os alunos, se você tem evidências que me ajudem a acreditar um pouquinho mais de que a geração Z tem um modo particular de trabalhar, alguma coisa que esteja me fugindo. Eu não consigo encontrar esse padrão no time e olha que a nossa média de idade é bem baixa. Tá? Por exemplo, em gerente de projeto, nós temos uma de quase 50 anos e duas de menos de 25. Então, é uma diferença de... Uma tem quase o dobro da vida das outras duas. Só para citar um exemplo. Muito bacana. Você me lembrou, Roberto, da época do mestrado, já faz um tempinho isso, lendo uma série de artigos que questionavam um pouco essa classificação de gerações, por motivos diversos. Tanto motivos de... você tem diferenças culturais muito grandes, de regiões, de países, um para os outros, para a gente poder criar um rótulo que se encaixe em quaisquer culturas, e que nós somos muito influenciados e influenciadores. Então, se eu convivo muito com jovens, é o caso agora a gente da graduação, ou professores de ensino médio, fundamental, eu tenho uma carga de influência que certamente vai reverberar no meu comportamento, e assim por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, essa classificação, se a gente tomá-la de um ponto de vista um pouco didático, para nos ajudar a refletir criticamente, talvez ela possa ser benéfica em alguma medida. E aí, quando a gente pensa na geração Z, tal como se fala, Marina já adiantou uma das características que eu particularmente percebo e são, assim, fundamentais, que é essa tal da ansiedade. Não que seja exclusivo, da geração Z, tal como é dito, essa ansiedade, mas parece que ela é exacerbada, parece que ela é muito aflorada, uma ânsia pelo futuro, uma impaciência, esse instantaneísmo, tudo é para agora, é para ontem. É como se eu pegasse a relação que eu tenho com a tecnologia digital, que eu faço uma pergunta e a resposta é instantânea, e quando eu faço uma pergunta para a pessoa e a pessoa não me dá a resposta instantânea, eu começo a ficar impaciente. Porque eu estou basicamente traduzindo, na verdade, estou transmutando aquela relação do digital para a relação com o humano também. Então, parece que fica muito exacerbado. E não é fácil lidar com isso, até no dia a dia do trabalho. Pensando também em colaboradores, em colegas que já são mais jovens e que trazem consigo essa ansiedade, haja soft skills de quem está ao lado também, para poder entender esse contexto, se adaptar
e conviver bem, direcionando, orientando e aprendendo, também na mesma medida. Você acha que, mesma pergunta, mas com um adicional, se existe essa geração Z, ela se comporta diferente quanto ao empreendedorismo? Bom, voltando na pergunta em si, eu comungo com você também, eu tenho uma crítica grande a essa classificação e que de fato, e há muita crítica mesmo, né, nos estudos, antes mesmo de surgir a Z, quando eu dava aula há mais tempo, eu falava de gerações e ainda era muito fluido, né, assim, e realmente tem vários fatores envolvidos. Eu acho que a estatística tem enganado muita gente. Só para contar um caso rápido, a gente vai estar semana que vem na Startse, nos 2 eventos da Startse, de inteligência artificial e de RH. Eu me lembro que no último, que foi antes da pandemia, apresentaram uma estatística sobre a geração Z. Era uma das principais apresentações. E falaram, a geração Z faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E eu notei que a empresa que fez a pesquisa, todos os números eram assim, 55% da geração Z faz dessa forma. 57% faz daquela forma. Nunca passava de 60%. Mas não podia fazer pergunta, porque eu ia levantar o dedo e perguntar, e onde estão os outros 40 e poucos % que meio que desmarcam né, tiram o valor estatístico desses dados, né? Eu contei isso só para provocar mesmo, tá, Marina? Eu concordo, assim, adiciona o que você está falando, assim, qual que é o tamanho da amostra? Qual que é o tamanho da afirmar amostra, que exatamente. existe uma geração. Então, eu acho que é controverso, né, assim, e que são termos mais midiáticos do que cientificamente estudados e comprovados, né? E aí a gente só pode ter nossas percepções também. Então, eu acho que é mais fluido. Quando eu dava aula de cultura organizacional, contando uma história também, um slide que eu tinha, que eu lembro disso, assim, é porque uma geração está sempre falando mal da outra, né? Dizendo assim, essa geração mais nova, eles estão perdidos, porque no meu tempo era assim. Isso é um fenômeno humano, ele não é de geração atual nem de anterior. Eu mostrava uma inscrição muito antiga, né, assim, e que era assim um filósofo falando sobre esses jovens estão perdidos, né? Então tem coisas que são fenômenos humanos e não fenômenos das gerações atuais. Então eu diria, mas isso também é minha impressão, né, assim, que as gerações mais atuais elas têm mais interesse em empreendedorismo, até porque elas têm mais acesso e mais informações. Especialmente, né, assim, eu brinco que eu sou, né, apesar de não existir, eu brinco que eu sou super identificada com a X, que seria onde que a minha idade encaixa hoje em dia. Mas, né, assim, eu tenho pessoas da minha idade que não se identificam tanto com ela. E se eu pensar, quando eu tinha a idade desses alunos, a gente não tinha esse acesso, essas informações, as redes sociais, né, assim, até esse incentivo, fulano virou um empreendedor, ele virou um influencer, ele virou algo, e outras formas de carreira, outras formas de ganhar dinheiro, a gente tinha uma outra noção de como as coisas aconteciam. Mas aí eu vou pegar seu gancho para fazer outra provocação. Será que essa ansiedade, Fabiano, primeiro, será que ela é um traço só deles? Porque você colocou muito claramente, é constatável no grupo que eu estou trabalhando uma presença alta dessa ansiedade. Tá? Será que essa ansiedade também não é uma declaração um pouco recôndita, um pouco escondida, de que eu não sei nada sobre o meu futuro, né? Então, resta-me empreender e eu não sei como, e isso vai se transformando em ansiedade? Será que não é exatamente o não saber, né? Nós estamos vivendo numa época de não saber, né? Não saber sobre o futuro. Na minha época, quando eu formei, tinha receita, né? Eu fiz engenharia. Então, você formava em engenharia, arrumava um bom emprego, casava, tinha filho, comprava um apartamento pelo BNH. Era uma receita de bolo que todo mundo acabava seguindo, né? E hoje essa receita não é mais, né? Será que essa ansiedade não é não saber sobre o futuro? A pergunta é para os dois. Então é interessante quando a gente fala de futuro. Seja olhando agora, né, para o nosso futuro, agora em 2024, seja voltando 50 anos no tempo, 100 anos no tempo, a gente sempre fala, o futuro você não tem garantia. Você consegue identificar possibilidades, calcular probabilidades, mas sem garantia. O interessante é que a gente passa por uma aceleração e de uma intensidade tão grande, as coisas, né, mudando, que
eu tinha mais previsibilidade quando eu observava esse futuro, quando eu projetava cenários possíveis de futuro. E agora eu consigo perceber que no mesmo intervalo de tempo eu tenho muito mais mudanças, muito mais intensas, que tornam esse futuro mais imprevisível, mais impalpável. Isso gera muita ansiedade. Marina, isso está gravado pela tecnologia. Eu não posso deixar de citar aqui nossa famigerada inteligência artificial, especialmente no campo da administração, que o Ivanhoe, no último livro, rebatizou, e eu achei muito oportuna, de inteligência alienígena. Né? Essa ansiedade está sendo... Vocês conseguem captar que ela também está vindo pela tecnologia? Eu me refiro ao grupo de alunos específicos de vocês. Eu não sei se a gente pode dizer do grupo específico de alunos, mas eu acho que certamente a tecnologia e o quanto, né, a tecnologia ela tem lados maravilhosos e essenciais para a nossa vida, né? Eu sou uma entusiasta do ChatGPT, mas eu também sei qual que é o uso e qual que é né, até onde ele vai. Mas eu acho que a tecnologia e o acesso à informação, especialmente das mídias, né, na minha visão de comportamento humano, especialmente das mídias, do que é sucesso, do que é mostrado, o tipo de expectativa que isso gera, especialmente num jovem. Não seria a tecnologia em si, mas o conteúdo que ela está gerando? Talvez. É todo tipo de conteúdo, porque ela gera todo tipo de conteúdo. E conteúdo muito bom, mas tudo depende, né? O algoritmo também, ele mostra, né, existem filmes, estudos, etc. Né? O algoritmo te mostra, de acordo com o que você interessa, ele vai te mostrando mais. Né? Vocês diriam que é necessário... Aliás, essa discussão está nesse momento em vários locais do mundo, a retirada dos computadores, dos celulares de sala de aula. Vocês diriam que... Outro dia eu estava numa reunião, alguém perguntou, uma reunião com educadores, e me fizeram uma pergunta para alguém que é fornecedor, uma pergunta perigosa, né? Você é contra ou a favor do celular, a proibição do celular em sala de aula? Aí eu disse a eles que eu sou a favor de uma proibição controlada, que venha a ser, em algum momento, tem que se discutir sobre isso. Tem que se devolver o celular. Vamos discutir sobre o que é esse aparelho, sobre como que ele controla a sua vida, né? Vocês diriam que isso é necessário ou é só um devaneio meu? Eu sou a favor da educação, né? Nesse sentido, que acho que é o que você está chamando de proibição controlada. A proibição controlada é para que ninguém fique muito contra mim, que aí a proibição permanece, mas ela é controlada. Eu acho que a tecnologia é parte das nossas vidas. O que a gente tem que gerar é educação, conscientização do impacto que ela tem. Né? Então, sim. Quando eu comentei da disciplina, Cultura Digital e Sociedade, ela foi criada para isso, assim, muito legal, tecnologia, vocês têm que aprender diversas ferramentas, mas qual é o limite? É uma professora, que é até a coordenadora do curso, contou que ia fazer, né, assim, que está pensando em fazer, não sei se ela já fez, então vai depender, né, assim, uma questão de prova que ela daria a questão e a resposta que o ChatGPT deu, e fala assim, agora melhora isso aqui. Ótimo. Eu acho que é esse tipo de coisa e conscientização, né? A gente teve um outro professor de criatividade e inovação que ele tem um estudo em neurociência grande. Então, ele tinha esse estudo das telas, né? Ele tinha dados sobre telas, né? Neurocientíficos e trazer isso. E ele trazia isso também, do efeito no sono, do efeito no humor, do efeito em tudo. Então, a gente tem que trazer... É um longo caminho também. E mais árduo do que você simplesmente proibir. Você pode proibir e não vai adiantar. Porque se você quer usar uma ferramenta interativa de sala de aula, por exemplo, você quer usar um Mentimeter, exato, você vai pedir para eles acessarem e responder. Aquilo torna a aula mais dinâmica, sim, e interessante. E ele vai precisar acessar o celular. Então, é só assim, só quando eu... Então, só quando eu quero. Só quando eu quero. Né? Assim, então, eu quero, então tá, agora pode. Acabou, 5 minutos. Isso não é a realidade. A realidade é que a tecnologia faz parte. Então, eu acredito em educação e conscientização. E pode ser uma janela para distração, mas uma janela também fundamental para coletar dados na hora, de fontes confiáveis atuais, para criar interação entre grupos de trabalho, por exemplo, tantas coisas boas, né? Eu vou pegar esse gancho de novo, da interação entre grupos de trabalho, abrindo meu coração com vocês. Hoje, em termos de soft skills, e na minha empresa, se alguém me perguntasse quais são os 2 soft skills, né, ou os soft skills que você... não é questão de mais valorizar, mas aqueles dos quais eu mais dependo para o sucesso,
e me atendo às 10 habilidades do século XXI, eu diria, em primeiro lugar, a capacidade de trabalhar em grupo. E, em segundo lugar, a capacidade de resolver problemas. Eu queria que vocês comentassem o quanto que está distante da realidade que vocês observam, ou se isso é uma coincidência também. Tá? Trabalhar em grupo porque... e aí é que eu derrubo a estatística da geração Z. Eu tanto tenho problemas com geração Z, em idade, quanto tenho problemas com pessoas muito mais velhas, demonstrando dificuldade de trabalhar em grupo. E a capacidade de resolver problemas, porque eu acho que isso tinha que ser muito ensinado desde a mais tenra idade, desde o primeiro ano do ensino elementar. As pessoas não sabem, elas em geral tentam resolver o problema pelo fim. Né? O famoso passar o macaco é típico, né? Como é que elas passam o problema? Elas não passam o problema estruturado, o problema é esse, eu analisei essas hipóteses. Não, elas passam o problema, não consigo fazer isso. Mas isso o quê? Né? O que vocês acham dessas duas falas? Cooperação, capacidade de resolver problemas. Tirando o que vocês já falaram, que é a ansiedade. Essa nós já comentamos. Mas, além dela, são essas duas que vocês colocariam em maior valor também, ou tem alguma outra coisa chamando a atenção? Posso comentar? Por favor. Falar que colocaria em maior valor, não me atreveria, porque tem tanta coisa importante, né? E seria interessante analisar cada contexto. Mas certamente são competências muito valorosas. Quando a gente fala de cooperação, ninguém faz nada sozinho. A nossa própria sociedade ela é constituída com muita base na confiança e na colaboração. Eu todo dia saio de casa acreditando que haverá um supermercado aberto no qual eu vou comprar pão. Eu confio que aquela instituição vai estar funcionando. Quando eu estou trabalhando, eu confio que eu vou ter uma equipe, que eu faço parte dessa equipe e que vamos colaborar para entregar um bom resultado. Quando você chama um Uber, você confia que o motorista vai te atender e não cancelar. E que vai me levar de ponto A a ponto B com segurança. Né? E ele confia que eu também prezarei pela segurança dele. Sim. Então, a confiança é uma base fundamental da nossa sociedade. E a colaboração é muito importante nesse contexto também. A gente não faz nada sozinho. Dentro das organizações, cada vez se mostra mais fundamental a gente habilitar essa inteligência coletiva, esses pontos de vista diferentes, para a gente compreender problemas cada vez mais complexos e daí emergir soluções também mais eficazes para esses problemas. Então, a colaboração ela é muito importante, ela é indispensável. E quando você fala da solução de problemas, também noto uma grande dificuldade, muitas vezes, de identificar qual é o problema. Percebo uma grande dificuldade nisso. Até em programas que nós costumamos trabalhar, como hackathons ou programas rápidos de solução, de criação, na verdade, de soluções, as pessoas ou equipes têm muita dificuldade de entender qual é o problema, de investigar as suas causas, pensar nas possíveis consequências daquele problema não ser resolvido e daí começar a conceber, estruturar e pensar na operacionalização de uma solução. É uma linearidade de pensamento também importante. Então, eu vejo que esse é uma competência importantíssima e, ao mesmo tempo, temos um grande desafio de realmente desenvolver as pessoas nessas competências. Você acrescentou, então, a confiança. Pois é, acrescentei, né? Não, para mim é importante. Eu acho que ela, apesar de ter muito a ver com colaboração, mas ela não é em si a colaboração. Não é. Interessante. E você, Maria? Acrescento na colaboração a iniciativa, que eu acho o ter iniciativa, o iniciar coisas, que eu acho que muitas empresas buscam isso há um tempo em profissionais e que ele tem uma iniciativa e tem uma iniciativa tanto de ajudar, de colaborar, de fazer parte, de ceder para que o grupo funcione. Então, eu acrescento essa a também. Iniciativa. E, assim, uma muito em alta, e eu acho importante, aí nós estaremos indo por outro lado, mas do Fórum Econômico, de tudo isso, é o pensamento analítico, a capacidade de analisar a situação. Que tem muito a ver com a resolução de problemas. Sem dúvida. Talvez eu esteja abrindo, assim, em caixinhas menores essas duas grandes competências. Né? Então, eu acho que elas são importantíssimas. E não acho que a questão do grupo, concordo com você, não é exclusivo de jovem, é humano. A dificuldade de trabalhar em grupo, de ceder, de ver a perspectiva do outro, é de todos nós, é humano. E nessa perspectiva, a gente está caminhando para o final, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que me parece, não é uma pegadinha, não sei se vocês terão a resposta, porque é um pouco sutil. Trata-se do seguinte, a gente fala muito dos soft skills que
o aluno tem que ter, que a gente imagina que ele desenvolva. Mas eu também, do meu ponto de observação como CEO de uma empresa, eu consigo perceber o que cada um espera do outro, né? Ele não quer, às vezes, trabalhar em grupo, um exemplo, tá? Mas ele espera do outro a perfeição. Eu já escutei coisas do tipo, prefiro trabalhar sozinho porque eu me garanto. Falta o sufixo, né? O outro que se estrambelhe para lá, né? Vocês conseguem perceber o que o aluno espera do outro? Por isso que eu falei que a pergunta é sutil. Mas o que ele espera do outro? Do outro aluno em sala de aula? O que ele espera do professor? Se ele está esperando coisas que têm consistência, que têm, inclusive, um compromisso com a sustentabilidade da raça humana, né? Da espécie humana, né? O que ele espera mais do outro? Tem algum traço? Eu diria, se eu tivesse que resumir no caso da minha empresa, é muito um não me arranje problemas. Tá? É o que eles não querem ser... Eles não se veem como problema para o outro, mas desejam que o outro não arranje problema para ele. Tratando o problema sempre como algo do final do mundo e não como simplesmente algo que tenha que ser resolvido. O que vocês acham? Compliquei? Não, eu acho que o que você está falando, assim, né? E mais uma vez eu insisto no humano, né? Assim, e claro que a menor maturidade, menor tempo de vida, de carreira, de inserção de situações, elas exacerbam algumas coisas. Né? Falando da empresa júnior, por exemplo, eu falo muito com os alunos que o maior aprendizado que eles vão ter na empresa júnior, além de, claro, atuarem no mercado, em funções, né? Assim, em funções reais, em venderem serviços, entender como é que isso funciona, a que o mercado responde ou não, é especialmente lidar um com os outros. Porque é das coisas mais difíceis, né? E eu brinco com uma frase, que eu sempre falei isso nas aulas de pessoas, que, né, Sartre falava que o problema são os outros. E eu brinco com a síndrome de Homer Simpson, inventada por mim mesma. Que ela fala assim, né? A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então, as expectativas com o outro, e quanto mais jovens somos, a gente tem menos consciência disso, a expectativa com o outro é sempre maior. É sempre de que o outro faça até o que eu não faço. O que eu não tive uma accountability, assim, eu não tive uma responsabilidade de que eu não faço. Mas o outro tinha que estar comprometido, tinha que estar fazendo, e eu estou fazendo, eu me garanto sozinho. Assim, eu acho que essa dificuldade, ao mesmo tempo que a gente precisa viver em sociedade, nós temos dificuldade também. E ser mais jovem é ter tido menos repertório para isso, ter tomado menos tombos, ter sido colocado em menos situações, e que essas coisas aí junta com geração, com tecnologia, com ansiedade, com tudo isso, e se torna um combo mais complicado de se relacionar, né? Só para passar para você, na sua última fala, nós falamos do que ele espera. Dá para você acrescentar? Você acha que ele deveria esperar alguma coisa em particular? O que seria o correto a esperar para um mundo sustentável? Eu acho que mais, assim, difícil essa pergunta. Eu estava tentando formular aqui no sentido, né, para um mundo sustentável. E aí nós estamos falando de todas as gerações, todas, né? Assim, a gente devia esperar que o outro me compreenda e que eu compreenda ele também. E que a gente consiga aliar nossas competências, que a gente consiga entender que assim, você não precisa competir para tudo, que é possível ter alguma competição saudável, mas com cooperação, com colaboração. Eu acho que o que você devia esperar do outro é que ele te enxergue e que você consiga enxergar ele também. Legal. Fabiano. Boas perguntas, né? Difíceis, mas muito boas. Quando você fala, no exemplo citado, eu só espero que o outro não me cause problemas, né? Eu vou usar uma expressão que é esquisita, que eu vejo que isso é real, mas não é verdade. Em que sentido? Quando a gente se coloca mais próximo das pessoas, conversando, nos mostrando empáticos, nos mostrando zelosos, carinhosos, realmente com uma escuta ativa, a gente percebe que o outro quer mais proximidade, o outro quer mais zelo, o outro quer mais carinho, o outro quer mais cuidado, quer cumplicidade, quer empatia, quer ser ouvido, quer ser respeitado na sua integridade, na sua diversidade. Então, esperar do outro é só isso tudo, né?
que a gente deveria esperar. E até considerando o contexto de uma sociedade mais íntegra, mais sustentável, mais feliz, mais saudável, seriam competências ou relações, características de relações muito importantes de se celebrar. E celebrar diariamente. Diariamente. Eu não vou me eximir de dar a minha própria resposta para essa pergunta, porque, na verdade, é quase uma investigação que eu fiz aqui com vocês e acrescenta muito para mim. Mas, na minha lida, nós somos uma empresa de inteligência artificial, que usa inteligência artificial. Eu vou dar uma palestra semana que vem, que se chama O que a inteligência artificial não é. Tá? E ela termina com a seguinte frase que eu já venho usando há muito tempo. A inteligência artificial não é sobre ser servido, é sobre servir. Quando me perguntam qual que é a única forma da gente vencer a inteligência artificial, ou pelo menos conviver de uma forma sadia com ela, a minha resposta é essa. Nós temos que aprender. Parece, de um lado, um pouco piegas, do ponto de vista filosófico, é cristão, assim como é também de várias outras religiões, né? O fundamento, né? Que é o fundamento de servir. A gente entender que, para trabalhar junto, eu preciso, às vezes, abrir mão de mim mesmo, servir o outro, né? E se eu não fizer isso, eu vou ser superado por alguma inteligência alienígena, porque ela não precisa, de fato, se preocupar em servir. Ela pode se preocupar só em ser servida, né? Eu queria agradecer muito, Marina e Fabiano, pela presença de vocês. Gostaria que tivesse sido um pouco mais longo, porque é um assunto muito denso, mas eu queria agradecer demais a presença de vocês. Espero que a gente se encontre em outros podcasts no futuro, né, aqui no podcast Você Não É Todo Mundo, que é uma produção do time SPEC, da CUCAC, e um lugar onde a gente fala, como vocês viram aqui, onde a gente fala de pessoas, com pessoas, para pessoas. Tudo que tem a ver com pessoas, né? Espero que as mensagens deixadas pelo professor Fabiano e pela professora Marina tenham sido úteis para vocês. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe, indique. Ou, se você não gostou, também não curta, mas aponte aí o seu comentário, traga a sua mensagem, para que a gente possa suscitar isso que é tão importante, que é falar de gente, com gente e para gente. Muito obrigado e até a próxima edição do nosso podcast Você Não É Todo Mundo. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas você não é todo